Você realmente tem controle sobre sua vida? Ou só sobre o que sobra no fim do mês? O dinheiro cai na conta, escorre pelos dedos e desaparece como se nunca tivesse existido. É como uma torneira que abre uma vez por mês, mas que no lugar de encher um reservatório despeja tudo num recipiente furado. Você trabalha, recebe, gasta e começa a rezar para que não apareça mais nenhum imprevisto até o próximo pagamento. Essa não é uma vida financeira, é uma sentença. Mas os estoicos sabiam, a prisão começa muito antes das grades. Ela começa na mente desorganizada, na alma ansiosa, na rotina sem propósito. O escravo moderno não usa correntes. Ele carrega dívidas. O senhor moderno não tem propriedades, ele tem clareza. E hoje você vai enxergar algo que poucos veem: a diferença entre fluxo e estoque. Entre viver com dinheiro que vem e vai e construir um sistema que segura, protege e multiplica. Mas isso não é apenas uma técnica financeira, é uma filosofia, uma prática espiritual disfarçada de matemática, um código de honra com você mesmo. Antes de seguirmos, uma observação importante ao longo deste vídeo: você verá alguns exemplos com números e valores financeiros. Eles estão baseados em uma realidade comum à América Latina. Mas não se prenda à moeda ou ao país. Use os valores como referência simbólica e aplique as ideias à sua própria realidade. A essência é universal, mesmo que os números mudem. Agora, respire fundo, porque o que vamos fazer aqui não é só sobre dinheiro, é sobre reconquistar o controle da sua própria existência. Princípio estoico. 1. O estoico não vive de fluxo, ele cria estoque. Na linguagem fria da economia, fluxo é o dinheiro que entra, estoque é o que fica. Mas na vida real, fluxo é ansiedade, estoque é liberdade. A maioria das pessoas vive como servas do fluxo, esperam o salário como quem espera por oxigênio. O dinheiro entra, e em questão de dias ou horas já foi embora, porque não há um recipiente firme, há apenas um balde furado. E o mais cruel, ninguém fala sobre isso. A sociedade normalizou a ideia de trabalhar apenas para sobreviver, de vender 30 dias de vida por um valor que evapora em 3. Mas o estoico não aceita isso. Ele enxerga o que os outros ignoram, que guardar dinheiro não é acumular riqueza, é acumular poder de escolha. Cada valor que permanece com você é um pedaço da sua liberdade futura. É o que te separa do desespero. É o que te permite dizer não quando o mundo tenta te dobrar. Comece pequeno. Comece com 50 por mês. Isso não vai mudar suas finanças no curto prazo, mas vai mudar quem você é. Porque o verdadeiro ganho não está na quantia, está na identidade que você começa a construir. Epicteto era um escravo. Não tinha posses, mas tinha domínio sobre si mesmo, e isso o tornava invencível. Porque para o estoico, quem controla seus impulsos já é mais livre do que qualquer imperador. Princípio estoico 2. A fortaleza. Invisível construir antes da tempestade. Ter uma reserva de emergência não é apenas uma dica financeira. É um voto silencioso de respeito à sua própria existência. O estoico entende que o mundo é instável, que o caos não envia convites, que uma demissão, uma doença, um acidente ou um imprevisto pode surgir na próxima curva da vida. E quando isso acontecer, só existem 2 tipos de pessoas: as que imploram e as que se sustentam. Guardar dinheiro para emergências é mais do que prudência. É filosofia aplicada ao tempo. É você dizendo para si mesmo: não confio no acaso para proteger o que é meu. E isso não te torna pessimista, te torna maduro. Porque o verdadeiro estoicismo não nega a dor, ele a antecipa e se prepara com dignidade. Você vive com 3.000, então ter 9.000 guardados é mais do que segurança. É liberdade por 3 meses. É a possibilidade de respirar, de pensar, de recusar o que te oprime. É a chave que abre portas que o desespero costuma trancar. E não precisa esperar para ter muito. Comece com o que tem. O gesto é mais importante que o valor. Guardar 50 hoje é um sinal de respeito pelo seu eu de amanhã. Um sinal de que você não vai mais depender da sorte, mas da estrutura. A maioria prefere ignorar essa realidade. Vive como se nada fosse acontecer. Mas o estoico não. Ele planta antes da seca.
Ele constrói a muralha antes da invasão, porque sabe que a preparação é o único caminho para a verdadeira paz. Princípio estoico 3. A ilusão da corrida. Rompa com o ciclo da repetição. A maioria das pessoas não vive. Elas correm, de segunda a segunda, da dívida ao boleto, do salário ao alívio breve que nunca dura. Como ratos presos em uma roda, sempre ocupados, sempre cansados, sempre no mesmo lugar. Essa é a armadilha do consumo, e ela é perfeita em sua perversidade, te faz sentir que está progredindo, quando na verdade está apenas sobrevivendo com estilo. O estoico olha para isso com clareza brutal. Ele vê que gastar tudo o que se ganha é um contrato com a escravidão moderna. Você troca seu tempo por dinheiro, e depois troca esse dinheiro por coisas que te obrigam a vender ainda mais tempo. E o resultado? Um ciclo onde você nunca descansa, nunca escolhe, nunca vive. Romper com esse ciclo exige coragem. Não é sobre enriquecer, é sobre recuperar, o poder de dizer basta. E isso começa com uma decisão simples: viver abaixo da própria renda. Se você ganha 3.000 e vive com 2.500, você está construindo liberdade. Mas se vive com 3.500, já está perdendo a si mesmo. A conta nunca é só matemática, é emocional, é espiritual. Porque toda vez que você gasta mais do que pode, você está dizendo: meu impulso manda mais do que minha razão. O estoico prefere o desconforto da espera à prisão da dívida. Ele entende que o prazer imediato tem um custo e que a paz não está no consumo, mas no controle. Princípio estoico 4. A arte da semente. Comece pequeno. Cresça com honra. Você pode não ter muito hoje. Pode estar começando do zero, pode ganhar pouco. Mas isso não importa, porque a liberdade não começa com grandes quantias. Começa com pequenos gestos feitos com grande consciência. Guardar 10 por semana, 50 por mês, 200 por trimestre, tudo isso pode parecer pouco. Mas, na prática, é o início da construção de uma nova identidade. Porque o hábito é o arquiteto da alma. E quem cria o hábito de poupar, cria junto o hábito de dominar o próprio futuro. Não espere sobrar para guardar. Inverta a lógica. Pague-se primeiro, como se fosse um boleto, como se fosse uma promessa, como se fosse um compromisso com a sua versão mais forte e mais livre. Imagine você recebe sua renda. Antes de gastar com qualquer coisa, separa 10%. Não para o banco, não para as contas, mas para o seu destino, para o seu sossego, para o seu direito de respirar em paz no mês seguinte. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável para o marinheiro que não sabe para onde vai. E guardar. Ainda que pouco é isso, colocar sua vela na direção da autonomia. Princípio estoico 5. O valor do menos. O minimalismo. Não é renúncia, é poder. Quem ouve cortar gastos, pensa logo em escassez, em sofrimento, em privações. Mas o estoico não enxerga assim. Ele sabe que muitas vezes a simplicidade é uma escolha de grandeza. Ser minimalista quando se está em crise não é fraqueza, é estratégia. É usar a espada da consciência para cortar os excessos que te impedem de avançar. É parar de dar poder ao marketing, aos desejos alheios, à comparação constante. O mundo moderno quer que você acredite que felicidade vem no pacote de uma nova compra. Mas o estoico sabe que quem precisa de tudo nunca tem nada. Adote o minimalismo como seu escudo inicial. Evite o supérfluo. Suspenda as compras emocionais. Questione os presentes que viram dívidas. Viva com menos, mas viva com propósito. Porque toda vez que você diz não a um gasto inútil, está dizendo sim à sua liberdade. Princípio estoico 6. Ganhar com propósito. O estoico não foge do esforço. A primeira coluna da liberdade é a renda, e por mais que cortar gastos seja importante, existe um limite para o quanto se pode enxugar. Já a capacidade de ganhar, essa pode se expandir. Muitos acreditam que o estoicismo prega resignação. Mas isso é um erro de interpretação. Os grandes estoicos eram homens de ação. Marco Aurélio era imperador. Epicteto ensinava multidões. Sêneca gerenciava fortunas. Eles sabiam que agir faz parte da virtude.
Aumentar sua renda, portanto, não é vaidade, é responsabilidade. O estoico entende que o trabalho pode ser um caminho de elevação desde que tenha direção. Vender algo à noite, fazer renda extra no fim de semana, estudar para concursos, abrir uma pequena iniciativa. Tudo isso é parte de um esforço consciente para transformar sua realidade. E mais quanto maior sua renda, maior sua margem de liberdade. Se você vive com 2.000 e ganha 4.000, pode investir metade. Pode planejar com folga. Pode errar sem colapsar. Mas se ganha 2.000 e vive com 2.000, está algemado. Toda conquista se torna risco. Toda falha se torna catástrofe. Ganhar mais com sabedoria é abrir espaço para crescer sem medo. E o estoico sabe que a coragem não é ausência de temor, é presença de sentido. Princípio estoico. 7. Preservar é resistir. Guardar não é acumular, é sobreviver com dignidade. A segunda coluna é preservar. Não basta ganhar, é preciso reter. Muitos aumentam a renda e aumentam os gastos na mesma proporção. Vivem como se a conta nunca fosse chegar, como se o dinheiro ganho hoje fosse eterno. Mas a verdade é cruel: quem não guarda está sempre à beira do colapso. Você pode ganhar 10.000 por mês, mas se gasta 11.000, está quebrado, está endividado, está exausto, já perdeu. Por outro lado, alguém que ganha 4.000 vive com 3.000 e investe em 1.000, está se fortalecendo em silêncio. Pode parecer modesto, mas aos poucos essa pessoa está construindo uma muralha, não de concreto, mas de escolhas. Preservar é o que separa o forte do impulsivo, é o que constrói a tranquilidade no tempo, é o que transforma um salário em semente de autonomia. Por isso o estoico moderno não apenas trabalha para ganhar, ele trabalha para guardar. E guarda para viver com independência, não para exibir conquistas passageiras. Preservar não é uma atitude de escassez, é um ato de resistência. É o grito silencioso de quem recusa ser escravo da aparência. Princípio estoico. 8. Multiplicar com sabedoria a virtude que protege do tempo. A última coluna é multiplicar. E aqui está um dos maiores enganos modernos: achar que guardar dinheiro parado é o suficiente. A inflação é como o tempo invisível e impiedosa contínua. Ela corrói o valor do que você guarda dia após dia. E se você não aprender a investir, estará apenas adiando o colapso, não evitando. Mas calma, isso não significa se jogar em riscos. O estoico não é imprudente. Ele começa com o simples, com o seguro, com o acessível, um CDB, um tesouro corrigido pela inflação, uma renda fixa que protege mais do que qualquer conta parada. Investir na ótica estoica não é ganância, é proteção, é transformar o dinheiro em escudo, é criar uma sentinela silenciosa que cresce enquanto você dorme. Sêneca diria: o tempo nos devora. E hoje poderíamos dizer: a inflação nos engole. Mas quem investe com consciência está se blindando, não só contra os preços que sobem, mas contra a instabilidade que paralisa a maioria. Multiplicar o patrimônio é multiplicar o tempo que você terá no futuro para escolher com calma, para descansar com dignidade, para cuidar dos seus e de si mesmo. Princípio estoico. 9. Viver com equilíbrio. O prazer que não vem com culpa. Existe um ponto em que a disciplina encontra a serenidade, e é aí que nasce o equilíbrio. O estoico moderno não vive para acumular, ele vive para ser livre. E a liberdade inclui o direito de aproveitar, mas sem se perder. Comer, fora de vez em quando. Comprar algo que se deseja, presentear, viajar. Tudo isso pode e deve acontecer, desde que não seja fuga, desde que não seja vício, desde que não seja compulsão. Você poupou por meses, investiu com constância, guardou com honra. Então sim, você pode desfrutar. E isso não é contradição, é consequência, é recompensa sem culpa, é prazer com consciência. O problema é quando o mundo olha para você e diz: ué, mas não era você que não gastava. O mesmo mundo que te criticava por guardar, agora te julga por aproveitar. Mas o estoico não vive para os olhos alheios.
Ele vive para a própria consciência. E essa consciência sabe 90% do tempo você foi firme. E é por isso que nos outros 10% pode relaxar, sem medo, sem peso, sem dívida. Você pode continuar vivendo como a maioria, trabalhando só para pagar contas, ganhando e gastando tudo, correndo atrás do que não precisa, esperando que o próximo mês traga alívio e não mais peso. Ou pode fazer diferente. Pode pensar como um estoico, pode olhar para o dinheiro, não como um fim, mas como um meio. Pode abandonar a ilusão de que riqueza é só o que se mostra e abraçar a verdade de que riqueza de verdade é o que te sustenta quando tudo o mais falha. A educação financeira estoica não é sobre ficar contando moedinhas, nem sobre viver em privação. É sobre clareza, autonomia, estratégia, liberdade. É entender que ganhar bem não te torna livre, mas gastar menos do que ganha, guardar com honra e investir com consciência, sim. É recusar o estilo de vida que exige ostentação para provar valor e adotar um estilo que prova em silêncio que você está no controle. Marco Aurélio escreveu: a felicidade depende de 3 coisas: sua vontade, sua ação e seus pensamentos. E hoje você pode dar um passo concreto para alinhar essas 3 forças a favor do seu futuro. Se este vídeo fez sentido para você, deixe nos comentários qual desses princípios você ainda não aplica e qual você vai começar hoje. E compartilhe com alguém que ainda está preso no ciclo da ansiedade financeira. Se inscreva no canal para continuar essa jornada estoica moderna, porque a verdadeira liberdade não começa na conta bancária, ela começa dentro da sua mente. E se você chegou até aqui, é porque já começou a sua. Até o próximo.